E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. Sabadão, 16/10, 12h25. Vamos aí para mais uma análise de mercado, galera, né? Aproveitar e fazer logo no sábado. Amanhã eu vou trabalhar, possivelmente eu vou sair. Então aproveito logo para deixar aqui a análise por mais tempo, para vocês darem uma olhada e para ver se confirma com a leitura também de vocês aí, né? Pro pregão de segunda-feira. Bom, galera, quem viu a nossa análise aí lá do dia 14, a gente viu que a gente tinha essa região aqui, a gente tinha essas duas regiões, e para onde o índice abrisse aqui, eu ia fazer a minha operação. Infelizmente não abriu aqui nessa região, abriu nessa região aqui de resistência da POC do dia 13, então eu fiz uma venda, né? Consegui ficar bem positivo, só que quando chegou nessa região aqui, eu tracei meu trade no 0 a 0 e falei, cara, eu não vou fechar minha posição de venda, e se der tudo errado aqui, vai me tirar no 0 a 0. Eu nem cheguei a fazer parcial. Tá? Eu ia fazer parcial se a gente tivesse fazendo um pullback e voltasse novamente. Aí eu faria. Acabou que não fez isso, né? Então o mercado ele caiu aqui, deu aqui o setupzinho de compra, né? Só que eu estava vendido e aí pegou meu 0 a 0 e a gente ficou no 0 a 0, né, galera? A gente ficou no 0 a 0 aí no pregão de sexta-feira, infelizmente. Mas teve muita gente que pegou aqui essa região aqui de compra aqui, pagou bem. Pagou mais ou menos aqui, ó, lá dos 50%, pagou no máximo aí, não, quem segurou ficou lá com 411 pontos, né? Mas ela pagou o máximo aí 1.787 pontos, um trade muito top. Esse trade aqui era um trade, pô, se não tivesse essa POC aqui e tudo, e a gente tivesse testar, seria perfeito aqui, ou até mesmo se tivesse aberto, não tivesse acordado tão cedo, que eu acordei logo na abertura, tivesse acordado por aqui, por essa região, eu meteria minha compra aqui com stop curto. Cara, foi praticamente, eu coloquei acho que mais ou menos aí umas 3 hipóteses aí, 3 cenários para a gente fazer um trade, né? Eu falei que um trade seria aqui e deu até bom, infelizmente eu não fiz minha parcial. E aqui também, aqui foi o melhor trade, aqui foi um trade bom e aqui foi o melhor trade do pregão de sexta-feira, né? Com um stopzinho curto aí de, sei lá, ó, botar uns 150 pontos aqui de stop, com um retorno bom. Então, assim, o risco-retorno aqui, né? A simetria de trade que era muito favorável. Enfim, foi o que aconteceu no pregão de sexta-feira, tá? Infelizmente a gente ficou no 0 a 0, mas é isso daí, que vale a leitura, tá? E o que acontece agora, galera? A gente está aqui em um padrão ABC para cima, só que antes de começar a falar desse padrão ABC, a gente vai lá no gráfico diário para entender o que está acontecendo. Eu até falei que a gente estava rompendo essa barra aqui de alto fluxo aqui do pregão do dia 22, certo? E realmente aqui, tá vendo que a gente está quase rompendo essa região, então a gente não sabe se a gente vai romper mesmo de fato essa região e voltar a testar a oferta aqui, né? Que eu estou falando para vocês isso aqui, ó. Vamos ver para onde que vai abrir segunda-feira, né? Porque isso aqui é gráfico diário. Cada velinha dessa aqui representa um dia. E vamos ver se vai voltar para testar aqui de novo para começar a retomada. Porque aí a gente já ligaria aqui, ó, um A, um B, um C. Pode ser apenas uma correção do mercado aqui, porque ainda não está descartado essa onda C aqui para baixo, que é lá no 99,88. Então é um risco que a gente ainda corre ainda para vir bater aqui nessa região. Até o momento, ainda acredito que a gente vai bater essa região, tá? Mas isso aqui pode ser apenas um corretivo para a gente ter essa retomada aí. Porque eu ligaria também um ponto daqui com o fundo, com o topo que pode fazer para ligar para essa região. Vai dar praticamente nessa mesma região aqui. Então a gente tem que esperar. Essa semana vai ser muito decisivo aí para a gente saber se realmente a gente vai ficar trabalhando acima dessa barra de alto fluxo ou não, tá? Lembrando que ela serviu aqui como resistência algumas vezes. E até o momento, como ela está tentando romper, ainda não fez. Na verdade, fechou, né? Fechou acima. Mas vamos ver aí no pregão de segunda-feira como é que vai se comportar. No pregão de segunda-feira, a gente vai realmente saber se vai fechar acima dessa barra ou não. E aí a gente vem para o gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, a gente tem um ABC para cima, a gente tem a área de 127%. Só para vocês colocarem aqui, ó. Lá o que me diz? Se eu for levar em consideração só candle lá, me diz que a gente está rompendo aquela região, então daria um gatilho de compra, né? Daria um gatilho de compra lá. Só que eu não olho candle assim, não fico olhando essas coisas. Eu olho o contexto do mercado. Então a gente tem um padrão ABC aqui e a gente fez uma grande área de valor aqui nessa região. Ó, tá vendo? A gente fez uma grande área de valor nessa região, que a gente chama de POC. Certo? E o que acontece? A gente aqui tem duas leituras, tá? Primeiro que se a gente perder essa região aqui do 127, que a gente já está abaixo do 127, a gente pode fazer aqui uma onda de impulsão para baixo. Seria uma onda corretiva, então esse ABC aqui para cima
E aí, então, no Bova 11 a gente já veria que é segunda-feira um candle aqui de queda, tá? Justamente por isso, porque a gente está aqui até o momento uma onda de correção, né? Uma onda corretiva. Então a gente fez uma grande área de concentração aqui, né? Tirar aqui, pronto, a gente fez uma grande área de concentração aqui. E aí, o que que acontece? A gente vai marcar a nossa POC diária. Lembrando, galera, que daqui a pouquinho, quando eu terminar de fazer essa análise aqui pro índice, eu vou falar do Bitcoin, tá? Então, vamos fazer aqui nossa área aqui de valor, estender até o final, colocar aqui amarelo, né, que fica melhor. Pronto, vou descer um pouquinho mais aqui para ficar melhor, entendeu? Esse ponto aqui. Pronto, eu acho que ficou um ponto legal aqui, uma região legal para a gente poder tomar alguma decisão. A VWAP está passando aqui nessa região, POC do dia 13 passando nessa região que foi rompida, então vai servir como suporte, né, no caso, ela vai servir como suporte. Vou diminuir um pouquinho ela aqui, descer mais, ela vai servir como suporte, já que foi rompida, tá? E o que a gente consegue olhar aqui? A gente pode até pensar em um ABC, né? A gente pode até pensar em um ABC aqui também. Se liga aqui, ó. Posso pegar esse ponto aqui, onda A. A gente pode ter uma correção, pode. Vamos dizer que essa correção vai bater aqui na POC do dia 13, nos 50%. Aqui. Então, se bater nessa região aqui, a gente poderia ter um trade até lá nos 116 ou 117 mil pontos. Poderia. Porém, se esse gap ele abre amanhã aqui nessa região, seria complicado eu meter uma compra aqui. Eu até colocaria uma compra aqui nessa região, vendo o fluxo, e quando chegasse aqui nessa região aqui, que é uma região de POC, a gente tinha que tomar alguma decisão. A gente tinha que botar o trade no 0 a 0, ou então entrar vendido nessa região aqui. É uma coisa que eu não gosto de fazer, galera. Tipo, se eu entro em uma operação aqui comprado, por mais que a gente chegue em uma região aqui de resistência, raramente, se eu tiver uma leitura muito grande aqui de absorção, para eu zerar minha posição e virar minha mão. Geralmente eu não faço isso. No pregão de sexta-feira eu não fiz isso. Por quê? Porque às vezes é aquele negócio do sono. Então, porque muitas das vezes aqui a gente entra numa operação aqui e a gente vai querer virar a mão e aí rompe isso aqui para cima. Então tu já perde um trade top lá de baixo e aí tu vai ter que procurar outra entrada aqui em cima. Então, porra, não fica legal. Então eu prefiro abrir minha ordem e esperar pegar meu 0 a 0. Se pegar meu 0 a 0, beleza. E aí tu tem outra oportunidade de fazer um trade top, tá? Mas ficar saindo da posição, ficar com medo e tudo, eu acho que não é muito legal, tá? O medo que a gente tem é de pegar o stop, mas depois que tu traça no 0 a 0, é mais tranquilo tu segurar tua mão, né? Caraca, é só fazer essas metas que dá sono. Tá, então vamos lá. Lembrando também, galera, que a gente tem uma barra de alto fluxo passando aqui nessa região do pregão do dia 8 de outubro, aqui, ó. A gente está aqui em cima dela praticamente, né? Ó, tá lá em cima dela. Então, aqui a gente sabe que teve muito play aqui que absorveu toda essa compra aqui, ó, e botou o mercado para baixo. A gente tem um grande ABCzão para cima aqui, ó, para baixo aqui, veio buscar o 127%, 127 não, 100%, e agora tá tentando retomar. Então, essa barra aqui também é uma barra que geralmente tem defesa, ó, 1, 2, 3, 4, então já teve 4 defesas aqui dessa barra, e a gente está praticamente lá na máxima dela, então a gente tem que tomar muito cuidado, e aqui a gente consegue ter tipo uma leitura já aqui de distribuição, né? Pode ser uma distribuição aqui, e se for uma distribuição, a gente vem buscar esses níveis aqui para baixo. Então, se a gente conseguir vender nessa região aqui, ó, que é uma região de 50% da POC, a gente pode fazer parcial nessa região. Fazer parcial nessa região, botar no 0 a 0 para não tomar essa violinada aqui, porque a gente pode estar fazendo uma onda C para cima também. A gente só vem buscar aqui um pouquinho de liquidez. Ou a gente pode romper isso aqui e vir buscar essa próxima POC. Tá? E como a gente está aqui no diário ainda praticamente dentro dessa região aqui, né? Então até que faz sentido esse tipo de leitura. Tá? Vamos para o gráfico de 1 minuto aqui para a gente entender. Tá vendo que a gente ficou mais em range aqui? Tá vendo? Olha só que interessante que a gente... Ó, olha que interessante. O que já tem aqui, galera? Eu tinha falado isso na quinta-feira para vocês.
E mesmo eu olhando isso aqui no pregão de sexta-feira, eu não desfiz na minha posição. Eu falei que aqui era uma acumulação. A gente rompeu aqui, tentou romper, rompimento falso aqui, pegou um pouquinho de liquidez aqui, pá, foi. E olha o que acontece com o mercado. O mercado ele vai lá buscar um ABC. Ah, tu não viu esse ABC? Cara, eu vi o ABC. Tu não viu que foi testar 50% da acumulação? Vi que foi testar o 50% da acumulação. Só que nessa região aqui a gente tinha uma POC. Eu já estava vendido. Então, porra, eu não queria zerar minha posição aqui para entrar comprado. Eu errei, mas o mercado nem sempre a gente vai acertar. Tá? O importante é que pegou um 0 a 0. Não pegou o stop, pegou 0 a 0. Entende? Mas aqui seria, se não tivesse, preste atenção, se não tivesse uma POC aqui em cima, se não tivesse essa POC aqui em cima, cara, não tinha jeito, aqui eu entrava comprado aqui e não tinha para onde correr. Tava bem claro aqui que a gente foi buscar aqui um teste, a gente foi fazer um teste de oferta aqui nesse range aqui, bem claro mesmo. Então teve gente que pegou esse movimento aqui, até conversei com um colega meu que pegou o movimento de alta, tá? Mas por isso que entra aquele negócio, não gosto, eu não gosto de operar em POCs. Eu até falei para vocês que se eu ficasse aqui, se o gap abrisse aqui no meio das POCs, eu não ia operar. Mas eu acabei fazendo minha ordem de venda, tá? E pegando esse 0 a 0. Então, tipo, aqui fica bem claro que a gente fez apenas um teste de oferta em cima desse range, tá? Então, dito isso, beleza. O que eu vou fazer? A gente tem um fractal bem alto, tá? Nessa região. Então, é a região que eu vou marcar o ponto de controle. E vamos ver se a gente está... Vamos ver se a gente está em cima deles aqui, embaixo. Lembrando que eu estou vendo esse gráfico agora junto com vocês, tá? As minhas análises, galera, eu gosto de fazer junto com a galera aí, junto com vocês. Na mesma hora. Então tá aqui, ó. Então essa aqui é a minha região, estender até o final. Vou deixar a espessura 2 que eu gosto. Pronto. O que está acontecendo aqui? Como a gente tem muita gente presa aqui, eu não digo nem presa, mas tem muita gente que entrou aqui nesse swing comprando aqui, ó, montando posição. A gente tentou romper uma vez, duas, três, tentou ficar em cima, começou a trabalhar de novo abaixo. Pelo gráfico diário, presta bem atenção. Pelo gráfico de 1 minuto, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que a gente fechou abaixo do ponto de controle dos comprados. Isso é o quê? Um sinal negativo. Só que está muito perto aqui dessa região. Não sei se na frente vai big gap de alta ou não. Mas, no momento, quem está levando a pior aqui são os comprados, tá? Porque a gente está abaixo do ponto de controle deles. O certo é o preço ficar acima do ponto de controle deles aqui. Se isso acontecer, a gente já diz que essa galera que está comprada aqui nesse swing tem a razão e está indo bem até o momento, tá? Então, a gente tem uma leitura aqui já de fraqueza do mercado, beleza? E aqui, como eu falei para vocês, né? Acumulação, teste aqui dos 50% aqui, spike para cima e foi embora, beleza? E nessa onda aqui a gente deixou bastante fractal. Então, no gráfico de 1 minuto eu vejo aqui mais fraqueza. Só que, tipo assim, é uma fraqueza, só que tá ali brincando aqui em cima do ponto de controle. Não sei o que vai acontecer amanhã. Amanhã não, segunda-feira. Então a gente tem que prestar muita atenção. Então esse aqui é um ponto de controle que eu vou deixar, que está localizado no 115,620. Preço trabalhando acima desse ponto de controle. Sinal que essa galera aqui tá no jogo, tá? Sinal que essa galera aqui que ficou comprado tá mandando. E aí a gente pode ter novas altas aqui. Caso esse preço ele comece a trabalhar abaixo desse ponto de controle, é sinal que essa galera que está posicionada aqui vai começar a ficar em desvantagem, tá? Essa galera que entrou nesse swing aqui, nessa pernada que está aqui, né? Que está aqui, ela pode sim estopar, porque como tem muita gente comprada aqui e aí o preço começa a cair, essa galera tem que desmontar a posição. Como é que eles vão desmontando a posição? Vendendo. E se vender, o que acontece? Entra oferta no mercado e o mercado tem que fazer o quê? Tem de cair, porque a gente está estopando, entende? Então, assim que os grandes movimentos acontecem, quando tem muita gente presa e essas pessoas começam a desfazer essas posições. Então, pode entrar oferta se houver esse gap aqui, abrir amanhã abaixo desse ponto de controle. Então, essa galera aqui pode começar a ficar em maus lençóis, começar a estopar a posição, e aí a oferta entra no mercado e o mercado vem a desabar. Então, isso pode acontecer. É uma coisa que, tipo, não dá para falar agora para vocês, mas é uma coisa que eu tenho que monitorar no pregão de segunda-feira. O que eu tenho que monitorar? O preço abaixo desse ponto de controle, ou o preço acima desse ponto de controle. Se for acima do ponto de controle, sinal muito positivo. Se for abaixo do ponto de controle, tem que esperar um gatilho para entrar vendido, tá? Principalmente quando a galera, primeira barrinha vermelha, se não der continuidade, começar a seguir, aí sinal que a galera pode começar a estopar forte aí nesse momento.
tá? Então, no gráfico diário, no gráfico de 1 minuto, a gente consegue enxergar isso, beleza? Vou tirar isso aqui para não confundir. Lindo isso aqui no gráfico de 1 minuto, né? Lindo isso no gráfico de 1 minuto. Certo. É tipo aqui, galera. Ó, tá vendo aqui que a gente tem um ponto de controle aqui desse maior fractal? O que acontece? A gente rompeu, mas foi para cima. Então, significa que a galera que entrou vendida aqui, ó, começou a se estrepar, que não deu certo para eles. Entende? Aí começou a subir o preço. E o preço ainda não foi nem testar o ponto de controle ainda deles lá, ó. Então, quem entrou comprado aqui que ganhou, e não quem entrou vendido. Por isso que eu não gosto de seguir quem está agredindo, tá? Às vezes é bom seguir quem está agredindo, mas tem que saber se realmente eles estão com poder aí de botar o mercado ao favor deles. Porque senão, a gente acaba se estrepando. Então, muita gente entrou vendido aqui e se ferrou. Muita gente entrou comprado aqui, até o momento não está muito legal, entende? Então, é sempre bom a gente entender um pouquinho de absorção, certo? Então, falando sobre isso, vamos aqui então para o que acontece, o que pode acontecer no mercado, certo? Vamos logo colocar aqui, deixa eu botar a canetinha. Cara, eu quero muito que a gente vá para cima, tá? Por quê? Dizer já o motivo. Cadê a caneta, galera? Cadê a caneta, galera? Tá. Antes disso, eu vou só diminuir aqui o gráfico para vocês, ó, vocês terem noção do que está acontecendo. Olha, eita merda. Pera aí. Notem que aqui para cima a gente não tem regiões de POX, são essas regiões aqui em lilás, a gente não tem POX. Então a gente tem aqui um campo livre aqui, né, cara? Tipo, pô, lua, vamos dizer assim, universo para cá, a gente não tem tanta resistência e tal. Então, pô, isso é muito legal. Então eu prefiro que esse gap abra amanhã para cima, realmente, que essa galera que tá aqui, ó, comprada aqui, realmente esteja certo desse movimento de alta. Porque aqui eu não vou me preocupar muito, tá? Mas se o gap ele abre para baixo aqui, cara, eu vou ter que me preocupar com essa POC, eu vou ter que me preocupar com essa POC, preocupar com essa POC, preocupar com essa POC. Aí fica uma coisa chata, entende? Eu não curto, como eu falo para vocês, operar em várias POCs eu não curto, eu tenho essa deficiência, eu tenho esse problema comigo, eu não sei ficar fazendo trade rápido, tá? Então, para mim não funciona muito bem. Então, eu prefiro que abra para cima. E aí a gente já tem até um alvo de saída que eu vou falar aqui para vocês, tá? Mas não é eu que decido, né? Quem dera se fosse eu que decidisse. Mas até então, até o momento, a gente está com leitura mais de fraqueza do que de força, né? Olhando o gráfico de 1 minuto aí, gráfico diário, e olhando o gráfico de M5, até falo isso também, porque a gente tem essa barra vermelha aqui, né? A gente está acima dela, então é bom tomar cuidado, certo? Falando isso, então vamos lá. A gente tem aqui nosso ponto de POC, nessa região aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e a gente tem a primeira leitura. No gráfico de 5 minutos, a gente não sabe se é uma acumulação de distribuição. Pelo gráfico de 1 minuto, a gente percebe que é uma distribuição porque o preço ficou trabalhando abaixo do ponto de controle. Só que não é só isso, a gente tem que ver as outras coisas. Só que para ver isso, realmente o mercado tem que estar aberto para a gente entender como é que está o fluxo aí nesses níveis, tá? Então aqui eu só estou falando que pode acontecer mesmo, né? Olhando com o gráfico parado. Então, galera, a gente tem 2 leituras. A primeira leitura é uma leitura, eu vou falar que é 50% de chance para cada, entendeu? Porque se esse gap ele realmente for uma distribuição, ele abre aqui para baixo, aqui, a gente tem um gatilho de compra se a gente voltar a testar os 50% desse canal. A gente testa os 50% do canal, a gente vende, a gente bota um stop aqui de 200, 250 pontos, e aí a gente tenta surfar essa onda aqui. Nossa primeira parada seria aqui na POC do dia 13. E aí, quando realmente a gente pegar essa venda aqui, e essa POC, a gente chegar aqui nessa POC, que está aqui lá no 114, 840, a gente pega esse trade aqui, ó, que estava no negativo, a gente bota no 0 a 0, porque se voltar tudo aqui, a gente não vai perder, tá? E aí a gente faz a parcial nos 50%, ou então até aqui. Chegou nesse movimento aqui, se eu tiver com 3 de lote, eu zero 2 de lote, e meu único contrato aqui, né, que eu vendi aqui, eu já trago ele no 0 a 0. E aí vou rezar para a gente romper essa região, porque se a gente romper essa região, a gente vem buscar essa outra, e aí eu vou descendo meu trailing stop a cada nível, para tentar surfar essa queda o máximo que eu conseguir. Seria um trade que eu faria, porém não seria o melhor, tá? Mas a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de cenário. Então esse aqui é um cenário que é o cenário que eu acredito, olhando tanto o gráfico diário, como o gráfico de 5 minutos, como o gráfico de minuto. Tudo de fraqueza mesmo, tá? Então é isso. Esse aqui é o primeiro trade que eu faria, certo?
e com muita chance de chegar nessas regiões aqui, e aí mudar a direção do trade e pegar até o 0 a 0. Porque aí, como eu falei para vocês, a gente pode vir buscar essa região aqui e a gente pode ligar aqui um ABC grande, tá? Então tem essa chance. Por isso a gente tem que colocar isso no 0 a 0. Beleza? Então essa é a primeira leitura que a gente tem aí para uma leitura de fraqueza. A segunda leitura seria uma leitura de alta, uma leitura de força, certo? Só que essa leitura de força, galera, seria a melhor, porque eu não tenho restrições, entendeu? Eu tenho alvos. Aqui, ó, abriu um gap de alta, voltou a testar oferta, compra nessa região, stop nessa região, e aí, cara, eu vou tentar surfar essa onda para cima. E aí, qual é o alvo desse trade? Aí eu vou ligar esse ponto aqui, ó, esse, se voltar a testar aqui, e esse. Tá? Então, se a gente voltar a testar aqui em 3 ondas aqui é a minha compra, aqui é meu stop e pronto, cara. Eu esqueço esse trade. Faço minha parcial, boto aí no 0 a 0 e esqueço. Eu estaria falando de mais ou menos, se isso acontecer, vamos testar aqui, cara, seria um trade top, viu? Seria um trade top. Porque já como eu não tenho alvo lá em cima, eu ia buscar aqui, ó, 1.793 pontos, se eu fizesse esse trade, 1.793 pontos. Seria minha saída ali lá nos 117. E se eu fizer essa venda aqui nos 50%, para vir testar ali, que seria meu alvo total, seria 1.416 pontos. Lembrando que eu tenho risco nessa região e risco nessa região, tá? Então, o risco aqui de queda é maior, na minha opinião é maior, só que o risco aqui também de tu pegar um 0 a 0 também é bem maior do que tu entrar comprado nessa região aqui e tentar surfar até o 117. Cara, se tu pega um trade aqui na compra, que realmente isso aqui for uma acumulação, a gente faz aqui o gap de alta, volta a testar a oferta e tu compra aqui e o movimento acontece, cara, tu tem que esquecer o trade, tu não pode ficar na frente do computador, não, vou fazer outra coisa. Botou no 0 a 0, fecha tua parcial, deixa esse trade rolar, que possivelmente a gente pode buscar esses news lá em cima, tá? Então, até mesmo porque realmente a gente não sabe se a gente já tem plays posicionado aqui. Nesse aqui teve, aqui ele já começou a aceitar mais um pouquinho, então não sei se já fizer desmontagem de posição, mas se tiver, deixa eu tirar isso aqui, mas se tiver a gente posicionado ainda nessa região aqui, ó, e esse gap abrir para cima aqui, a gente pode ter até stop dessa galera que ficou aqui, né, na venda. Então essa galera aqui pode começar a estopar também, se ainda tiver, né? Mas não tem como saber se estão ou não. Então essa é a leitura que eu tenho aí de alta, né? Com um trade aqui lá no 117.349, seria a saída total desse trade, que dava 1.739 pontos, mais ou menos, tá? Então é isso, galera. É isso que eu espero aí para o pregão de segunda-feira, tá? Não queria que a gente viesse aqui para baixo, mas se acontecer, a gente tem que vender aqui nos 50%, não tem outra opção. Ah, mas se tu vender aqui nos 50% e pegar teu stop, mano, teu stop aqui é 200 pontos, 150 pontos. Se estopar aqui, você espera voltar para fazer o teste de oferta e aí tem que virar a mão na compra e surfar tua onda, beleza? Então é isso que eu queria falar sobre o índice aí no pregão de segunda-feira, tá bom? Desenhar novamente o que eu tô acreditando, tá? Eu acredito mais em gap de baixo, não era o que eu queria, mas é o que eu acredito mais. Então, se a gente abrir em gap de baixo e voltar 3 ondas, venda, stop, tento surfar minha onda até esse movimento, tá? Aqui eu faria minha primeira parcial e aqui minha saída total. Nos 50% do movimento, eu ia falar aqui, em cima da POC do dia 13, eu faço minha parcialzinha de leve e aqui eu já traço meu trade no 0 a 0. E aqui é minha saída total. Se acontecer o contrário disso aqui, que seria para mim seria a melhor opção, mas é uma opção que eu não acredito até o momento, a gente pode fazer aqui as 3 ondas, eu vou fazer minha compra aqui, stop vai ficar aqui e tento surfar minha onda até o 117 pouco que eu falei para vocês. 50% do movimento a gente faz da parcial, zero aqui os nossos lotes, e eu particularmente zero 2 de lote e 1 de lote eu travo no 0 a 0, porque se voltar tudo, eu já tenho os 2 no bolso, beleza? Então é isso que eu espero para o pregão de segunda-feira, beleza? Gráfico de 1 minuto também vou deixar na descrição do vídeo esse ponto de controle estático, e no Ball Bounce a gente tem que realmente esperar aí o pregão de segunda-feira para saber se a gente vai se estabilizar acima dessa barra de alto fluxo do dia 22/2, beleza, galera? Então agora eu vou falar um pouco sobre o Bitcoin, beleza? Então é isso, galera, espero que todos façam bons trades aí no pregão de segunda, tamo junto.
E aí, galera, então vamos aqui para análise do BTC. Geralmente eu falo mais de BTC, cara, porque vamos dizer que é o carro-chefe aí das outras criptomoedas, né? Então a gente fala mais dela, que se eu vou falar aqui de todas as que eu tenho, vai ficar muito grande o vídeo. Beleza? Então, para quem está me acompanhando aqui, falando do BTC, já estou falando aqui desde essa quinta onda aqui, já falei dessa realização de lucro aqui antes de acontecer, falei desses picos de volume, falei que aqui a gente estava fazendo uma acumulação. Então, isso aqui tudo, para quem me acompanha aí, é só ver os vídeos aí no canal, que eu já estou falando isso aqui antes de acontecer, beleza? Então, a gente segue aí com uma... muito bem aí no Bitcoin, né? E o que está acontecendo agora também, e os principais alvos aí para o BTC. O que chamou minha atenção, cara, essa semana no BTC, primeiro a gente teve essa onda aqui, essa correção, esse zigue-zague aqui, né, onda B, onda C, aqui nessa região a gente compra, eu tinha falado para vocês, aqui também é uma região de compra aqui na pernadinha B, começo da onda C, e aqui seria um all-in que eu daria, justamente porque a gente tem um pico muito grande de volume aqui, tá? Então esses eram os meus pontos de compra, essas linhas aqui branca, certo? E o que acontece agora? O que o mercado está fazendo, galera? Primeiro vamos botar os pontos aqui para ficar mais fácil. Tá? A gente tem aqui, ó, nossa primeira pernada A, nossa segunda pernada B e aí a pernada C. A gente tem que ter um grande zigue-zague aqui para cima. Lembrando que isso aqui é gráfico de diário, né? Gráfico diário. Nosso primeiro alvo, galera, está lá nos 63 mil, né? Aqui, ó. 63, 64. Eu falo 63. Então, esse aqui é o primeiro alvo dessa expansão dessa primeira pernada A, certo? Então, nesse primeiro zigue-zague que a gente teve aqui para cima, que a galera estava falando aqui em comprar, eu falei que era para a gente esperar, porque poderia ter uma realização de lucro. Então, foi o que aconteceu. Onda A, onda B, onda C, realização de lucro. Aqui, a gente poderia pensar em comprar aqui parcialmente, porque aqui depois de um ABC, aqui depois de uma onda corretiva, viria uma onda de impulsão. Não é que viria, mas a probabilidade de vir uma onda de impulsão era grande. Então, aconteceu nossa onda de impulsão rompendo 127%, tá? Então, a gente tem dois alvos aqui. O primeiro alvo do BTC que a gente pode atingir ali é os 63 mil pontos, tá? 63 mil pontos. Eu botei 63. O segundo alvo é a expansão do 127, que seria nos 70 mil dólares, tá? Ou seja, deixa eu traçar para vocês aqui na canetinha para ficar mais fácil. E eu tô vendo também um evento que está acontecendo. Não sei se vocês já notaram aí pelo gráfico, mas é uma coisa também que já me deixa um pouquinho, né? Ó, a gente tem aqui o primeiro ABC, onda A, onda B, onda C, tá? A gente tem nossa zona de decisão. Aí a gente tem aqui um ABC, vamos dizer assim, fractal, onda A, onda B, onda C. A gente tem aqui o 100%, tá? E agora a gente tem a nossa onda de impulsão aqui, ó. Já rompendo 127 e vindo buscar aqui os 100% da nossa onda corretiva, ou seja, essa onda C aqui, ela representa essa onda aqui, ó, essa onda A. Então, aqui seria a primeira pernada aqui, ó, onda 1, a nossa onda 3, e a gente pode fazer uma realização de lucro aqui entre esses valores aqui, né, fazer um zigue-zague aqui novamente e fazer nossa onda 5, tá? Pode acontecer isso, mas como está muito longe, então vamos falar aqui o que pode estar acontecendo, tá? Então a gente tem esse ABC maior que eu já desenhei para vocês aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem esse ABC maior aqui, ó. Onda A, onda B, onda C, certo? Então nota que para eu chegar a esse ABC maior aqui, eu tenho uma onda aqui, duas ondas fractais dentro dela, certo? Então essa expansão, ela pega no 63, que é o tamanho total dessa onda A, e se eu for alongar ela mais até o 127 aqui, a expansão máxima. Passando do 127%, a gente não fala mais de uma onda corretiva, a gente começa a pensar em uma onda de impulsão para cima, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Outra coisa que chamou minha atenção, eu vou traçar aqui um pico, né, o maior que pico de volume aqui. O pico de volume não, o topo anterior, está aqui nessa região, praticamente aqui nos 63, 64 mil pontos, certo? E a gente também tem um pico aqui no 127. O que acontece geralmente quando a gente rompe um topo desse? A gente chama demanda no mercado, porque a galera aí da análise técnica convencional, a galera que gosta de olhar padrõezinhos, essas paradas todas aí, nada contra, quando a gente rompe uma região dessa, chama muita gente para comprar, porque está rompendo um topo anterior. Então preste atenção que o mercado ele pode estar fazendo armadilha.
Aqui a gente está rompendo aqui esse topo aqui. Beleza. Ah, rompeu o topo anterior, vamos comprar. Sendo que a hora certa de comprar era aqui, ó. A hora certa de comprar era aqui. Não aqui. Aqui a gente já fica praticamente 50% do movimento. E aqui a gente pegava o filé do movimento. Então, o momento de comprar é aqui e não aqui. Já começa por aí, tá? Então, a gente vai vir aqui testar agora de 100%. Então, tá chamando demanda no mercado. A galera tá rompendo o topo e agora a gente tem que comprar. E nota que a gente não tinha, que eu sempre tô falando para vocês, a gente não tinha uma demanda alta. Tu tá vendo que agora tá começando a ter demanda no mercado? Tá vendo aqui, ó, essas ondas verdes aqui, é ondas pequenas e tal, tá? Mas agora começou a ter uma demanda maior no mercado. E olha só que interessante que essa onda um pouquinho maior que tá fazendo aqui foi quando a gente tá começando a romper um topo aqui interessante. Então a galera já começa a ficar contente, sendo que já passou o momento. O momento já passou. Beleza. O que acontece? E aí a gente vai vir testar aqui o 63. Do 63 a gente pode vir testar aqui, ó. Tá? Deixa eu botar aí azul. A gente pode vir testar o 127. E o que vai acontecer com o 127? A gente está rompendo outro topo anterior. E aí pode chamar mais demanda. E essa onda aqui, ela pode ficar maior. Quase do tamanho dessa aqui. E se isso acontecer, nesse momento aqui, todo mundo vai falar que o Bitcoin vai para a Lua. E pode ir? Pode. Só que a gente tem que romper esse 127 aqui, essa expansão, e começar a trabalhar acima. Ou seja, a gente tem que romper aqui e começar a trabalhar aqui acima e não perder aqui. Porque se perder aqui, a gente vai ter outra correção mais forte no mercado. E aí eu já estaria falando da quinta onda para cima aqui e uma correção um pouquinho mais agressiva. Como aconteceu aqui, ó. Eu consigo lembrar, onda 1, onda 3, onda 5. Depois da onda 5, o que aconteceu? Uma realização de lucro, tá? Então, a mesma coisa pode acontecer aqui. A gente tem uma onda 1, né? A onda 3 pode vir fazer um corretivo e pode pegar a onda 5 e aí uma realização de lucro aqui um pouco maior no BTC. Então, um cenário que é totalmente possível. Então, primeiro, para não confundir vocês, a nossa expansão aqui, ó, até o 120 até os 70 mil. Até os 70 mil é um risco. Quando a gente bater nessa primeira linha aqui, já é um risco. Porque depois de uma onda corretiva, o que acontece? Vem uma onda de impulsão. Tá? Depois de uma onda corretiva, vem uma onda de impulsão. Então, geralmente, quando a gente chega nesse momento aqui, não é momento de comprar. Pode comprar? Pô, pode. Quer comprar? Beleza, compra. Mas aqui não é o momento ideal de comprar, porque tu pode passar por uma correção e tu ficar um pouco frustrado com isso. Entende? Então, o momento certo de comprar é geralmente nesses picos aqui nessa região, aqui nessa onda corretiva. Então, aqui é o filézinho do mercado, porque aqui tu já traça o teu trade no 0 a 0, aqui não tem mais nem preocupação. Deixa rolar. Entende? Mas a região dos 63 até os 70 mil não é uma região que eu aconselharia comprar, tá? É uma região perigosa, é uma região que realmente pode ser apenas aí uma correção do mercado, tá? Pode ser só uma onda corretiva do mercado, e principalmente quando rompe topo anterior. Preste muita atenção quando rompe topo anterior, tá? Isso quando acontece chama muita liquidez para o mercado. Então eu já estou vendo aqui, ó, que como a gente tem uma demanda fraca, já estou vendo que quando a gente começou a romper aqui o topo, já está começando a entrar demanda aqui, a galera já está começando a ficar confiante. Então é isso que o mercado, né? O mercado fica pregando essa peça na galera. Ah, a galera está confiante aqui. E se a gente rompe os 70 mil aqui, ó, 70 mil não, os 64, 65, vou bater lá os 70, todo mundo vai falar que é alta, infinita, e a gente tem que prestar atenção, né? Porque olha só o que aconteceu aqui e olha o que está acontecendo aqui. Olha o padrão que a gente está passando. A gente está passando por uma possível onda corretiva, galera. A gente está passando por uma possível onda corretiva. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Porque o mercado pode fazer isso, pode buscar até os 70, vou botar no 70, tá? E aí ele pode fazer uma correção. E aí quem comprou aqui no rompimento desse topo, aí já começa a ficar meio que desesperado. Então vamos prestar atenção com isso. Região de 63 até 70 mil dólares no Bitcoin é uma região muito perigosa, tá? Se a gente romper esse 127 aqui e começar a trabalhar acima, eu vou estar fazendo análise todo final de semana, estou fazendo análise do Bitcoin. Então, se acontecer alguma coisa que chame minha atenção até durante a semana, eu vou estar postando aqui no canal, beleza? Então, o que eu tenho para o BTC é isso. Tenho meu primeiro alvo aqui nos 63 mil e o segundo alvo lá nos 70 mil dólares, beleza? Então, esses são os alvos para o BTC. E lembrando que esses alvos aqui, eu não estou falando só porque está perto não, tá? Quem me acompanha já sabe que eu estou falando desde aqui, ó. Desde aqui eu estou falando aqui
desse movimento aqui, beleza? Então é isso que eu tenho para o mercado do BTC, galera. Então, tamo junto, espero que tenham gostado aí. Desculpa se for um pouquinho longo hoje, mas é isso.